Fala galera, beleza? Vamos continuar aí a aula sobre problemas ambientais globais. Nessa aula, então, vou falar dos dois últimos tópicos, camada de ozônio e chuva ácida. Vou começar com a camada de ozônio. Bem, ozônio, como vocês bem sabem, são 3 átomos de oxigênio, né? E aí tem um esquema do ângulo da ligação entre os oxigênios aí no fundo do slide, né? A gente sabe que o ozônio ele é um oxidante poderoso e na troposfera, né, se a gente respirar, ele pode causar uma irritação no trato respiratório. Ele é um gás que se apresenta na cor azul, tá, e de odor picante. É um agente oxidante muito ativo, tóxico e considerado polêmico nas concentrações superiores a 120 microgramas por metro cúbico. Tá? O ozônio ele é bastante famoso, né, por causa da chamada camada de ozônio, né, que fica na estratosfera. Então vamos falar um pouco sobre o ozônio, tanto na troposfera quanto na estratosfera. Tá? Então uma pequena parte do ozônio fica na troposfera e constitui os gases que produzem o efeito estufa, como resultado da reação entre hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, que aí são provenientes de indústrias e escapamento de automóveis. Então você tem o ozônio na troposfera por conta da poluição da combustão. Né? Se você tem geração de óxido de nitrogênio, por exemplo, NO, NO2, tá ok? Via reação fotoquímica, na presença de hidrocarbonetos, você pode ter a geração de O3. A gente vai ver um exemplo de reação mais abaixo, na sequência. Então, a sua alta reatividade transforma um elemento tóxico capaz de atacar proteínas, destruindo micro-organismos, obviamente, e prejudicar o crescimento de vegetais. Aqui, voltando lá, aqueles esquemas da atmosfera, são esquemas didáticos, né? Você observa ali na estratosfera a presença da camada de ozônio, obviamente que esse desenho é meramente ilustrativo, não guarda relação com a realidade como é a concentração de ozônio, né? Como se fosse uma camada, assim, um cobertor enorme por todo, protegendo toda a Terra de forma homogênea. Não, não é isso, tá? Então, camada a gente tem que falar entre aspas também, né? É claro, há uma maior concentração de ozônio ali na estratosfera, tá ok? Mas não quer dizer que ela é homogênea em todas as latitudes, tá joia? Ok. Então, na estratosfera, onde se forma a partir das radiações solares ultravioletas, que são de ondas curtas, se recordam, existem níveis bem mais elevados. Então, o que acontece? O ozônio é formado porque você tem uma absorção da radiação ultravioleta, né? Então, você tem a formação dele e a destruição dele nessa camada, tá? Apenas uma pequena fração do ozônio estratosférico escapa para a baixa atmosfera. Bom, aqui tem um esquema da radiação ultravioleta. Então, a gente está falando da UV. A UV ela tem 3 faixas, 3 bandas, digamos assim. Então, tem a UVC, a UVB e a UVA, em ordem crescente de comprimento de onda. Lembrando, menor comprimento de onda, maior energia, né, que aquela onda tem, certo? Que aquela radiação carrega. Tá? Então, a partir do chão ali, né? Você tem então a troposfera, a estratosfera, certo? Na estratosfera a gente teria ali a ozone layer, que é a camada de ozônio, ok? Essa camada de ozônio ela consegue filtrar aí, parte dos raios UVC e UVB, e a maior parte dos raios UVA eles passam, né? Então, esses raios UVC e UVB, por exemplo, que são
de menor comprimento de onda e, portanto, mais energia, que poderiam ser mais prejudiciais à saúde humana, por exemplo, né? Elas são filtradas aí por essa camada de ozônio, por isso a importância dessa camada. Aqui tem um exemplo dessa ideia de camada, né? A gente sabe que a concentração de ozônio ela é maior nos polos, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. O Polo Norte é o Ártico, o Polo Sul é a Antártida. A gente sabe que a concentração de ozônio na Antártida é maior do que no Ártico, né? Aquele efeito do buraco você consegue avaliar nos polos, então. Esse daqui é uma imagem de um monitoramento realizado pela NOAA, tá, via satélite. E essas linhas são isolinhas, ou seja, elas indicam que naquela linha tem a mesma concentração, né? Por isso ISO, de igual concentração nas linhas. Então vocês percebem aí que variam ali do centro do polo, da casa de 460, 420, depois para 300, para 400, 380, 300, 280, 260. Então, a gente consegue perceber a concentração mais ao centro do polo, e aí ela vai diminuindo de concentração quase que radialmente, né? Então essas aí são as linhas de concentração de ozônio. Mas, professor, 300, 400, 500, 200 e pouco, o quê? Que unidade é essa? A gente chama de unidade Dobson. Dobson é o nome do meteorologista, climatologista, que estudou aí a concentração de ozônio no polo. Então, o que vocês estão vendo aí é a concentração de ozônio na data de 23 de setembro de 2019, do ano passado, tá? Dados em DU, que é Dobson Units, ou em unidades Dobson, tá? Então, a maior parte permanece na parte baixa da estratosfera, tá? Uma altitude ali de cerca de 25 a 30 quilômetros da superfície, tá? Formando uma camada que envolve a Terra, que então é o ozônio estratosférico. Tá? Essa distribuição do ozônio é extremamente eficiente como filtro, né, de UV, que eu já expliquei no slide anterior. Então, e muita pouca quantidade dessa radiação atinge a superfície da Terra. Tá? Claro que a gente viu ali mais o VC e o VB. O VA continua passando, né? A camada de ozônio, ela é fina, né? Então, como eu disse para vocês, não é uma camada assim que envolve a Terra de forma homogênea, né? É claro, ela vai variar nas latitudes, mas tem aí cerca de 3 milímetros de espessura. 3 milímetros, gente. Milímetros. É, isso mesmo. Aqui a imagem, então, do Polo Norte, no Ártico, e do Polo Sul, à direita. Tá? Quanto mais para o amarelo e para o vermelho, maior a concentração, como vocês podem ver na escala. Quanto mais para o azul e para o roxo, menor a concentração. Tá? Então a gente observa ali no Polo Sul que para aquela data, dia 3 de maio de 2020, é recente, né? Que eu baixei lá no site da NOAA, então são mapas recentes, concentração aí mais baixa no Polo Sul do que no Ártico, beleza? Que é o Polo Norte. Então, hemisfério Norte e hemisfério Sul. Beleza? Dá para ver a diferença, né? Ok. Então, observe que, em termos gerais, ali, a concentração básica é na cor azul clara, ali, dos 280, 260, 240, né? Aí você tem uma concentração maior bem no centro do Ártico ali, na casa dos 440, 460. Né? Enquanto no Polo Sul, nessa data, dia 3 de maio, está ali na casa dos 240. Unidades de Dobson, né? DU. Então
Então, o ozônio, ele é um componente extremamente raro na atmosfera da Terra, né? De cada 10 milhões de moléculas de ar, cerca de 3 são ozônio, quer dizer, é um gás traço na atmosfera, né? Nós falamos disso um pouco na aula anterior. Então, a maioria, 90%, é encontrada na estratosfera, tá bom? Então, na troposfera tem muito pouco. E quando tem, a presença de gases originados por autocombustão vai fazer com que o ozônio se forme. Na altura de concentração base do ozônio, por exemplo, na estratosfera, existem apenas 5 moléculas de ozônio para cada 1 milhão de moléculas de oxigênio molecular. Tá? Então, a gente sabe então que o ozônio, sendo formado na estratosfera, né, que ela seria essa concentração de ozônio, ela seria mais espessa, obviamente, nos polos e provavelmente mais fina nos trópicos, tá? Próximo ao Equador. Então, a quantidade de ozônio acima de um ponto na atmosfera, imagina que você está na atmosfera, acima daquele ponto tem uma concentração, tem uma coluna de ar, digamos assim. E isso é medido em unidades Dobson, tá? A gente viu lá uma faixa de concentração, basicamente vamos pegar aproximadamente uns 260 próximo ao Equador e acima disso em outras latitudes, certo? Como a gente viu ali no slide anterior. Tá? É claro que a gente tem grandes variações sazonais, tá? Então você pode variar aí de 200 a 400. Tá? Bom, o ozônio é criado quando a radiação ultravioleta chega à estratosfera, dissociando as moléculas de O2 em átomos de oxigênio, né? Então, esse oxigênio atômico, ele rapidamente se combina com outras moléculas de oxigênio, porque ele é altamente reativo, ele vai estar sozinho, então O2 quebrado pela energia do UV, então ali você tem na fórmula 1 O2 mais HV, esse HV a gente lembra é a fórmula da constante de Planck, H é a constante de Planck, né? E ver a frequência da onda, da radiação eletromagnética, nesse caso, da ultravioleta. Quebrou o átomo em O mais O, um deles vai ser altamente reativo e vai se ligar com o oxigênio que estiver disponível próximo, né? Então você tem a formação do O3 aí nesse caso. Então é importante notar que na troposfera o ozônio é nocivo, já falamos isso, e na estratosfera ele é extremamente benéfico, porque faz o filtro, né, absorve radiação UV, tá ok? Reduzindo então o nível de radiação que chega na troposfera, que é a camada mais próxima da superfície. Bom, além da formação do ozônio, a partir da dissociação do oxigênio, a radiação ultravioleta também participa da reação de destruição do ozônio, obviamente, né? Porque se ela destrói o átomo de O2, por que ela não vai destruir o átomo de O3, né? Então, O3 mais a radiação eletromagnética no comprimento de onda UV vai gerar O2 mais O, e isso vira uma reação de equilíbrio, né? Entre O mais O2 gerando O3 e O3 sendo quebrado pela radiação gerando O e O2, certo? O ozônio, então, pode ser destruído através da seguinte equação 4, tá? Formando duas moléculas de O2. Tá? Bom, já falei que a gente utiliza as unidades Dobson, né? Mas que raios é isso, né? O que significa isso, né? Numa régua? Então, a espessura da camada de ozônio é expressa em unidade de Dobson. Uma unidade Dobson, D1, é igual a 0,01 milímetro de espessura de O3 puro na densidade que teria sob um atm. Um atm aqui, gente, é a pressão atmosférica, que nós bem conhecemos. Né? Então, numa situação em que a pressão atmosférica é de 1 atm, considerando o O3 puro, tá ok? Ou seja, só moléculas de O3, tá? Sendo, então, tendo uma espessura de 0,01 milímetro, isso é a unidade de Dobson. Tá joia?
A gente já viu alguns valores, relembrando, latitudes temperadas aproximadamente 350 unidades Dobson, nas regiões subpolares 450 unidades Dobson e nos trópicos, obviamente, você vai ter ali um valor menor, tá? Mas que varia também de estação para estação. Então, resumindo, nas regiões mais frias, a gente tem maior espessura da camada de ozônio. Ok, pessoal. Nesse gráfico aqui é o seguinte. A gente tem, em termos de altitude, na vertical, as curvas de ozônio, em termos de pressão parcial do ozônio, né? A curva vermelha e azul. A curva verde mostra como varia a temperatura ao longo da altitude, né? Então, a temperatura que é a linha verde começa ali um valor na casa de 16, depois sobe para 20, depois vai diminuindo, né? Até ali uns 18, 20 quilômetros e depois começa a subir novamente. Tá. A curva azul é numa data antes da identificação do buraco de ozônio. Dia 28 de julho de 1999. A concentração ali é de 255 unidades Dobson. Já a curva vermelha está mostrando a depleção desse ozônio, quer dizer, a concentração do ozônio caiu, né? Tá vendo que ela vai para a esquerda ali, então em termos de pressão parcial de ozônio é menor, né? Então, estava indo ali em termos de pressão parcial 2, foi subindo, depois aumentou para 5, depois diminuiu de novo e depois diminuiu mais ainda, quase chegando no zero, naquela altitude ali de quase 20 quilômetros, e depois sobe de novo. Então, isso está mostrando quanto o ozônio reduziu nessa data aí, tá? De outubro de 99. Corrigindo, né? A temperatura é lá em cima, ó. Não, aqui embaixo. Aqui embaixo é pressão parcial do ozônio, certo? Ok. Então, o gráfico está mostrando que num período o ozônio estava com a concentração maior, certo? E agora, e depois, em outubro de 99, uma pressão parcial de ozônio menor. Então, a concentração de ozônio na atmosfera, naquela camada, naquela coluna de atmosfera, estava menor, quase zero, né? Em termos de pressão parcial, tá? E em termos de unidade de Dobson, 111, baixo, né? Aqui é uma outra forma de ver esse movimento, só que agora para um período maior. Então as curvas, elas são valores médios, tá? Indicam valores médios aí. O azul para 1962 e 1971 aqui no gráfico da esquerda, tá? E o verde de 1992 a 2001, tá? E o vermelho é o valor específico no dia 2 de outubro de 2001. E do lado direito você vai ter o ozônio no Ártico, né? Lá na Finlândia, tá joia? Para o valor médio da série de 1988 até 97, com o valor individual no dia 20 de março de 96, tá ok? Então, a gente percebe o mesmo fenômeno, né? Ali no Polo Sul, uma certa diminuição da pressão do ozônio na atmosfera, indicando aí que ele está indo para quase zero, né, de concentração baixa, né? Por isso que a curva vermelha ali ficou menor, tá? E a curva verde também. Esse gráfico é interessante porque vai mostrando para cada mês, né, uma curva aí em termos dos meses, né? Para cada ano em termos de meses, né? Então, por exemplo, a curva de 2014 é essa vermelha.
Então, para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, como é que ficou o valor da área do buraco do ozônio, ou seja, qual a extensão superficial, né? A extensão em quilômetros quadrados desse buraco, tá? Então a gente percebe aí que ele chega sempre ali próximo de setembro, outubro, tende a ser os maiores valores da extensão em termos de área em quilômetros quadrados do buraco de ozônio, né? E aí ele tende a diminuir depois, em novembro e dezembro. Então, essa ideia de buraco, ele é um fenômeno típico da Antártica. Pois são necessárias algumas condições básicas, tá? Quais sejam? Temperatura baixa, um período sem luz para que as nuvens estratosféricas sejam formadas, concentrando os núcleos de moléculas de cloro e outros clorofluorcarbonetos. Circulação bem fechada, que o pessoal chama de vórtex. Não tem uma imagem aqui, mas se vocês pesquisarem aí no Google, vórtex, coloca lá vórtex, ozônio, Polo Sul, tá? Então, todas essas condições aí se verificam, então, na Antártica. Essa imagem aí é a imagem de um balão. Esse balão leva uma sonda para medir aí a concentração de ozônio, né? Tá? Então, são os balões que levam a sonda e esse balão vai subindo e vai registrando informação para cada altitude, tá? Então, é um balão meteorológico. Bom, então o buraco de ozônio existe devido então a essa destruição do ozônio por causa dos átomos de cloro, né? Então, o cloro ele vive mais que o ozônio. Então, uma molécula de cloro pode destruir milhares de moléculas de ozônio. Então, o processo de destruição é mais eficiente, tá? Com a circulação de uma atmosfera fechada, a interação da região de pouco ozônio com a região mais rica em ozônio é dificultada, obviamente, tá? Favorecendo então o crescimento de uma área com pouco ozônio, que é o que os especialistas chamam de buraco, né, na camada de ozônio, que é o que nós vimos naquele gráfico anterior lá em função da altitude, tá? No Ártico, que é no Polo Norte, são raras vezes em que o buraco aparece, e mesmo assim, rapidamente. Tá? Então, o Ártico é mais quente e a sua circulação atmosférica não é fechada como ocorre na Antártica. Tá? Apenas em anos de inverno muito frios o fenômeno foi verificado em 99, 2001 e 2003. Bom, o fenômeno da depressão do ozônio no Ártico é menos severo do que na Antártica, pois a circulação do ar na região lá é maior e a temperatura durante o período noturno não cai tanto no norte quanto cai no sul, tá? Beleza, então falamos um pouco já do que é o ozônio, do que é a camada de ozônio, do que é o buraco na camada de ozônio e as diferenças que tem entre o Polo Sul e o Polo Norte nesse quesito, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha aí nas principais reações, nós já vimos nos slides anteriores, aqui é só para lembrar então, para comprimentos de onda ali menores que 242,3 nanômetros, tá? Você vai ter então a quebra da molécula de oxigênio, tá? E aí, numa reação, esse oxigênio que se liberou mais o oxigênio existente com um catalisador, né? Com uma molécula que vai fazer a reação acontecer, você vai formar aí o ozônio mais essa molécula, a gente chamou aqui de M, tá? Bom, e aí embaixo é a equação simplificada aí, né? O mais O3 gerando, tendo como produto O2, duas moléculas de oxigênio. Bom, esse quadro ilustrativo eu já expliquei, mas é só para, né, ilustrar aí a quebra, né, da molécula de clorofluorcarbono, tá ok? Esse cloro ele vai entrar em contato
como ele é altamente reativo, ele vai se ligar à molécula do ozônio. Então, ele vai puxar um oxigênio para ele. Então, vai ficar um O2 mais ClO. Tá ok? Então, basicamente, os principais contaminantes são os gases refrigerantes, como CFC ou HCFC, que são os hidroclorofluorcarbonetos, tá ok? Os halons, né, que tem extintores, e também o brometo de metila, tá? Que tem pesticidas. Então, aí a gente tem, né, repetindo, tá? Os bromofluorcarbonos, metilcoliforme, brometo de metila, que eu já citei, e o tetracloreto de carbono, além dos clorofluorcarbonos, tá? Então, a gente viu que existe essa reação, o cloro vai se ligar com O3, vai gerar ClO mais O2, esse ClO pode encontrar o átomo de oxigênio, né, e gerar esse cloro isolado mais oxigênio. Tá? Então, a reação global aí fica O3 mais O, gerando o produto duas moléculas de oxigênio, O2. Aqui tem mais um exemplo, né, da formação e destruição do ozônio. Então, o primeiro quadrinho de formação do ozônio, o ozônio sendo formado a partir da reação fotoquímica, né? E a destruição, tá? Com exemplo ali para um clorofluorcarbono. Okay? Lembrando que os clorofluorcarbonos eles são quimicamente estáveis na troposfera, né? E a única coisa que degrada esse composto é a alta energia, obviamente, de comprimento de onda pequeno, como a radiação ultravioleta, né? Então, eles são destruídos justamente lá na estratosfera, tá? Então, na estratosfera você tem aí, então, a absorção ou uma ressonância aí, né, com a absorção de radiação ultravioleta e, portanto, a temperatura naquela região deve aumentar, né? Aqui tem uma imagem, né, do buraco um tamanho recorde, né? No ano de 2000, estabeleceu um recorde histórico para o tamanho do buraco de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta, né? Então, chegou a 28,3 milhões de quilômetros quadrados. Bom, isso é o que diz a notícia aí, né? Agora, eu coloquei uma sequência de slides que eu gostaria de sugerir a leitura, né? Que vocês pudessem ler, que é sobre só radiação ultravioleta. A gente já falei um pouquinho, mas aqui vai com detalhes, né? Então, a radiação UVA de 320 a 400 nanômetros, a UVB de 280 a 320 e a UVC de 280 e menor, né? Então, tem alguns slides falando das características de cada uma delas, da UVA, UVB, UVC, tá? E também as consequências, né? Na nossa pele, por exemplo. E aí tem alguma normativa, tem um protocolo de Montreal, né? Que passou a vigorar em janeiro de 89, que diz respeito a um esforço aí dos países para proteção à camada de ozônio, tá? Pra, por exemplo, reduzir e eliminar o uso aí de substâncias destruidoras do ozônio, né? Ou seja, reduzir ou eliminar o consumo de clorofluorcarbonos de gases refrigerantes. E tem a CONAMA 1395, né? Que traz o Brasil assina que é proibido o uso, né, das substâncias controladas constantes lá nos anexos dessa resolução 13, tá? Então, uma referência aí. Chuva ácida. Vamos falar um pouco de chuva ácida, tá joia? Bom, a gente sabe que o problema da formação da chuva ácida
é a presença de óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, ou NOx e os SOx, né, na atmosfera. E esses gases, eles advêm aí da combustão, né, ou de processos industriais, no geral. Então, vale a pena a gente passar, só para ter uma visão geral aí, sobre o histórico da poluição do ar, né? Isso remonta lá ao período da pré-revolução industrial, né? Então, em 1853 surgiram as primeiras leis destinadas a controle de fumaça, né? Já em 1911, o primeiro grande desastre de poluição atmosférica em Londres, a gente vai ver um gráfico depois, com 1.150 mortes, né? Então imagina 1.150 mortes por causa de eventos de poluição do ar num período assim pequeno de tempo, né? Em 1952 ocorreu o maior incidente relacionado à poluição do ar em Londres, com cerca de 4.000 mortes. 84, desastre em Bhopal, na Índia, com 16.000 mortos e cerca de 500.000 feridos. E aqui tem mais algumas informações que se repetem, mas vale destacar que em 1952, Brasil, em Bauru, doença respiratória aguda em 150 pessoas, provocadas por alergia ao pó de semente de mamona, né? Ocasionou aí a época 9 mortes, tá? Basicamente, o problema da dispersão desses gases ou da permanência desses gases na troposfera se deve à inversão térmica, inversão da temperatura, né, na camada, certo? Então, isso aí vai fazer com que os gases tenham um ambiente em que eles não se dissipam, né? Ficam acumulados na camada. Tá. Aqui o gráfico que eu falei para vocês, em Londres, 1952, né? Você tem ali no eixo Y a composição, a concentração de dióxido de enxofre, o SO2, tá? E aí o número de mortes foi crescendo, chegou ali entre 5 e 10, ou seja, em uma semana, né? Aumentou muito o número de mortes, tá ok? E, ou seja, como o gráfico do número de mortes, né, que é o gráfico branco, ele segue, logo depois que segue a concentração do dióxido de enxofre, a gente obviamente faz a correlação, né, entre a poluição do ar e o número de óbitos, tá? Então, Londres é famosa pela neblina, que em inglês é fog, pela fumaça, smoke, né, expelida de suas indústrias à época, né? Então, a mistura desses dois elementos resulta em smog. Então, smog é um fenômeno aí, quando você tem condições climatológicas, meteorológicas, e você tem um grande aporte de material poluente no ar e vai formar aí esse ambiente cinzento, né? Porque as partículas, os gases não conseguem se dissipar, tá? Então, esses gases que estão na atmosfera, eles vão estar também na presença de água, porque tem muita água, tem vapor d'água na atmosfera, né? E, obviamente, esses gases vão se misturar, vão reagir com a água e vão formar ácidos, tá ok? Então, a gente sabe da existência de chuvas ácidas, isso tem a ver com o pH da água, né? E a gente tem alguns efeitos danosos, né? Para a natureza, sobretudo. Então, tem exemplos aí de 2 fotografias de uma floresta alemã, tirada uma em 1970 e depois em 83, a posição da chuva ácida na região. Bem, então o fenômeno da chuva ácida foi descoberto por Robert Argo Smith, químico e climatologista inglês, na Grã-Bretanha, em meados de 1800. Porém, o termo chuva ácida foi usado pela primeira vez para descrever uma precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. Tá? Então, a chuva ácida refere-se a uma deposição úmida de constituintes ácidos, os quais
dissolvem-se nas nuvens e nas gotas de chuva para formar uma solução com pH inferior a 5,6. Ponto. Chuva ácida, o pH inferior a 5,6. Tá? Tem literatura que vai dizer 5,4, enfim, mas esse valor é uma referência. Apesar do termo chuva ácida ter sido generalizado para abranger também a deposição seca de poluentes ácidos, gasosos e particulados, a tendência atual é usar a expressão deposição ácida, tá? Para incluir ambas formas de deposição. Fica no termo chuva ácida realmente limitado à deposição úmida, tá ok? Aqui nós temos a reação de formação, então, do ácido carbônico, tá ok? Então é CO2 gasoso em contato no ambiente aquoso, vapor d'água na atmosfera, você tem a formação do H2CO3, tá? Em seguida, o ácido carbônico ioniza-se parcialmente, liberando o íon de hidrogênio com a resultante redução do pH. Então, o que acontece? Em meio aquoso, né? Esse H2CO3 vai virar um H mais HCO3 menos. Bom, vocês sabem, íons H eleva a concentração altera a concentração do pH. Né? pH depende da concentração de H+. Vocês sabem, né? A definição de pH é menos log da concentração de H+, né, na solução. Tá ok? Bom, então, uma vez que os poluentes primários, né, são gerados pela queima de combustíveis fósseis, né, a partir de petróleo e carvão mineral, em veículos, indústrias, notadamente nas usinas termoelétricas, né, refinarias de petróleo, indústria siderúrgica, no processo de fabricação de ácido sulfúrico, ácido nítrico, celulose, fertilizantes e na metalurgia dos materiais não metálicos, entre outros. Enfim, tudo isso, né, gera esse tipo de gás, basicamente óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Né? Uma vez liberados na atmosfera, esses gases podem ser convertidos quimicamente em poluentes secundários, quer dizer, são poluentes lançados inicialmente, são os primários, sofrem na atmosfera com a umidade e reações fotoquímicas, então vão se converter aí em poluentes secundários, tá? Como ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O dióxido de enxofre é produzido como subproduto da queima de combustíveis fósseis, né? Isso é derivado de petróleo. Ele pode se combinar diretamente com água, formando um ácido fraco chamado ácido sulfuroso, tá? Que é o H2SO3. Além disso, na presença de material particulado, aerossóis do ar, o dióxido de enxofre pode, de fato, reagir diretamente com o oxigênio atmosférico e formar o trióxido de enxofre, tá? Que, por sua vez, produz o ácido sulfúrico e a água. Aí está a reação, né? S mais O vai dar SO, SO mais meio de O2 vai dar SO3, SO3 mais H2O dá S2SO4. Bem, voltando aqui, dentro dos motores a combustão dos automóveis, dentro deles são atingidas temperaturas muito altas, né? Suficiente para que ocorra a reação entre o nitrogênio e o oxigênio da atmosfera, tá? Formando então um gás NO. O óxido nítrico NO não é muito estável em água, ou seja, ambiente, vapor d'água, por exemplo, mas nesses ambientes, né, ele não é muito solúvel, mas pode ser oxidado no ar, formando dióxido de nitrogênio, que é o que? O NO2. Então, o NO2 reage com água, formando o ácido nítrico e nitroso. Tá? Então, a primeira reação é N2 mais 2O2 dá 2NO2. E a reação do óxido com a água fica 2NO mais H2O vai dar HNO2 mais HNO3.
Aqui tem um esqueminha, né, didático aí sobre a transformação da chuva ácida, né? Então os poluentes primários ali, Na2 e SO2 emitidos pelas suas fontes, e os demais poluentes que é a chuva ácida, HNO3, H2 e SO4. Essa tabela é legal porque apresenta para nós tanto o poluente quanto a origem, né? Da onde vem, que tipo de fábrica, indústria produz. Né? Ácido clorídrico, por exemplo. Indústria de fertilizantes, indústria eletroquímica, processo de esmaltação da porcelana, combustão de materiais contendo cloro. Então, tudo isso pode deixar um cloro suspenso aí. Mas também você tem o ácido fluorídrico, os óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre. Quer dizer, todos esses materiais aí vão ter aí sua fonte. Né? O dióxido de enxofre, por exemplo, aquecimento de minérios do grupo sulfato, fabricação de celulose de ácido sulfúrico, obviamente, combustão do carvão e derivados do petróleo, né, em veículos e usinas termoelétricas, indústrias, alto-fornos. Então, uma tarefa seria aí, por exemplo, vocês conseguirem levantar outros poluentes e as principais fontes que emitem esse tipo de poluente. Né? E tem as consequências, né, gente? Como você tem alteração do pH, você pode ter consequências no equilíbrio das reações, né? E a gente vai ver que tem consequências sobre acidez em lagos, acidez em recursos hídricos, acidez no solo, né? Vegetação, perda de vegetação. Dentro dos ecossistemas aquáticos também você vai ter esse problema de acidificação de lagos. Os materiais, né? Quem nunca viu aquelas desenhos de escultura lá, deformados por conta da acidez da chuva, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Cadê? Esse aqui para as florestas. Tem um exemplo aqui no final, né? Dessa estátua, e olha a diferença que deu por causa da chuva ácida. Tá? A gente sabe que um lago ou uma represa acidificada parecem limpos cristalinos, mas não contém vida. Os seres vivos são afetados não só pela acidez da água em si, que interfere no seu processo fisiológico, mas também pela solubilização e mobilização de metais tóxicos da vida aquática. Em geral, à medida que o pH se aproxima de 6, algumas espécies de crustáceos, insetos e plânctons começam a desaparecer. Em pH próximo a 5, ocorrem variações mais significativas na comunidade planctônica. Algumas espécies de musgos e plâncton começam a proliferar e inicia-se uma progressiva perda de algumas populações de peixe menos tolerantes à acidez. Então, tem um problema aí para ecossistemas aquáticos, né? Que é a acidificação de lagos. Então, aqui os slides a gente elenca várias consequências, né, para materiais e para a natureza, tá ok? A gente sabe, tem um exemplo clássico aí da Estátua da Liberdade em Nova York, teve de ser parcialmente desmontada para restauração, porque a poluição ácida corroeu a estrutura metálica e revestimento de cobre. Né? E, claro, sobre consequências para a saúde humana, né? A liberação de alguns metais pesados, né? Do solo e sedimentos, né? Por causa do aumento da acidez. Então, você muda o meio aquoso, em termos de acidez, você desloca ali para a formação ou não de substâncias aí que vão estar disponíveis para contaminar, né? Bom, esses metais podem atingir as águas subterrâneas, por exemplo, os rios, lagos e correntes usadas para a provisão, né, de água potável e se introduzindo na cadeia alimentar, tá? Então, pessoal, em termos de solução, o que a gente pode fazer para controlar isso? Né? Primeiro, incentivar o transporte público. Segundo, utilizar metrô, né? Quer dizer, uma economia
colaborativa, né, de compartilhar as coisas. Incentivar a descentralização industrial, dessulfurar os combustíveis com teor de enxofre antes da sua distribuição e consumo, dessulfurar os gases de combustão na indústria, né? Subsidiar a utilização de combustíveis limpos, utilizar combustíveis limpos em veículos, indústrias e caldeiras, né? A exigência de uma rigorosa legislação antipoluição, penalização para indústrias que não estiverem de acordo com as leis, controle rigoroso dos combustíveis, criação de dispositivo de controle de poluição, vistoria nos veículos, automotores, para retirar de circulação os desregulados, né? Ok. A proteção, conservação e dos parques ecológicos incentiva a população para plantar árvores. Campanhas de conscientização da população para os riscos da poluição e cooperação com as entidades de proteção ambiental. Tudo isso são algumas das soluções, né? E tem mais experiências aí, tá ok? Então, para a aula de hoje é basicamente isso. A gente passeou um pouco pelos temas da camada de ozônio e da chuva ácida. E aí eu vou mandar material complementar para vocês para ler um pouquinho sobre as principais fontes de poluentes do ar, né? E também sobre resultado de modelo, né?